Oi, gente. Você já deve ter ficado sabendo do caso Genival e eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Mas eu queria falar para vocês que será que é alguma surpresa que esse tipo de coisa está acontecendo quando nós temos na presidência uma pessoa que admira Carlos Brilhante Ustra, que diz que o livro de cabeceira dele é a Verdade Sufocada do Carlos Brilhante Ustra, uma pessoa condenada por crimes contra a humanidade, como esse crime? Pois eu vou mostrar para vocês um vídeo de um policial ensinando outros policiais em um cursinho a fazer esse tipo de coisa. Poderia-se dizer que é um curso inspirado nos ensinamentos de Ustra, né? Trazendo novidades sobre o assunto, a PRF afastou policiais envolvidos na abordagem que terminou na morte de Genival lá em Sergipe, né? E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do policial que mostra o grau de perda de humanidade que parte da população chegou. Vocês vão ver. E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para a nossa indignação poder se fortalecer em movimento político, em ação política. A gente não pode perder esse debate. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer e não reagir. Pacificamente, sim, mas exercendo a nossa cidadania com firmeza. Vamos ver o que é que ele falou. Civil. Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o polícia faz? Abre um pouquinho, deixa a coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Enfim, sacanagem, fiz isso não pode ser. Aí no final ele disse que foi sacanagem que ele não fez isso, enquanto ele ria desse ato monstruoso, né? Esse ato baixo, desse ato... Enfim. E aí fica a dúvida se ele estava dizendo que ele não fez a piadinha infame, que ele acha que é engraçada, né? Mas que só mostra a desumanidade dele, ou se ele não fez o ato. E sinceramente, isso se torna secundário porque ele está incentivando outros policiais a essa cultura. Eu não quero aqui generalizar e dizer que toda polícia se comporta dessa maneira. Existem os policiais antifascistas. Existem muitos policiais, inclusive, que se olham para esse tipo de fala e ficam horrorizados. E por isso eu não quero aqui generalizar e dizer que é toda polícia, porque não é. A verdade é que não é. Mas também nós não podemos negar que isso, essa ideologia, essa forma de pensar, faz parte de pelo menos uma parte da polícia. E essa parte que pensa assim, se vê legitimada, se vê empoderada pelo discurso de um presidente que diz admirar uma figura nefasta da história política brasileira como Carlos Brilhante Ustra. Não há dúvidas sobre isso. E eu quero mostrar para vocês agora o vídeo do Sakamoto falando um pouco sobre o caso Genivaldo, que a gente vai reagir e é importante para a gente pensar e ter clareza da gravidade do que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo. E o Sakamoto fala muito bem sobre isso. Bolsonaro, o genocídio de negros, que era por bala e por fome, ganha o upgrade da Câmara de Gás, né? Não tem outra forma de dizer o que aconteceu. Né? Genivaldo Jesus dos Santos, homem, negro, 38 anos, sozinho, desarmado, como colocou nosso colega Carlos Madeiro. Ele é morto por policiais rodoviários federais que basicamente pegam o rapaz, o homem, colocam no porta-mala de uma viatura, jogam uma bomba de gás e depois a chefia solta da Polícia Rodoviária Federal, solta uma nota no mínimo cínica, dizendo que ele veio a falecer, né? Vamos investigar, no caminho, gente, pelo amor de Deus, o que houve foi um assassinato, depois foi tortura seguida de morte. Num país sério, esses policiais estariam trancados, detidos, aguardando julgamento por assassinato, longe da sociedade, porque eles colocam em risco a própria sociedade com a sua liberdade dessa forma. O que acontece, Fabiola, é que a gente tem um pacote de muitas coisas no meio. Primeiro, não é claro que o Bolsonaro não criou
a violência contra pobre e preto no Brasil. Isso aí a gente tem a torto e direito desde lá de trás, isso faz parte, infelizmente, da nossa fundação. Agora, o que acontece, contudo, é que por conta do presidente da República incentivar, o presidente acabou de elogiar a chacina da Vila Cruzeiro, tem 26 cadáveres. Não dá para dizer que aquilo foi uma ação correta. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Depois, ou seja, um presidente que vem a público e junto com todos os bolsonaristas defenderem chacina, ele empodera o sujeito que vai e faz esse tipo de coisa. Né? Vamos lembrar que a própria Polícia Rodoviária Federal estava também na chacina número 1 da Vila Cruzeiro em fevereiro e na chacina número 2 agora em maio. E está em Sergipe, onde aconteceu isso aí. Ou seja, o presidente empodera através das suas ações. Ele não precisa dizer vai lá e mata alguém com uma câmara de gás, mas ele empodera a impunidade. As pessoas acham que podem fazer qualquer coisa contra as pessoas que não valem nada. Segundo, nós temos, é claro, que uma questão de um racismo estrutural doido. É claro que isso não ia acontecer se estivesse uma pessoa numa Harley Davidson reagindo, né, no assalto, mas fosse branca de olhos azuis lá na rodovia. Não ia acontecer. Porque os policiais iam falar, opa, é branco, sabe? E aí o que acontece? Não, é negro. E claramente pobre. Então, é claro que isso tem um racismo estrutural que se a pessoa se arvora de poder tomar certas atitudes. Terceiro, a questão do treinamento. Isso aqui demonstra uma força policial sem treinamento nenhum. Se a pessoa está irritada, ela tá nervosa porque está tendo uma abordagem policial, porque achou medicamento com ela como achou, você vai fazer o quê? Você vai trancar a pessoa dentro de uma viatura e jogar uma bomba de gás para relaxar? Que tipo de treinamento o pessoal teve? Foi por um manual, foi por gibi? Foi por gibi? Não foi. Fabiola, a Polícia Rodoviária Federal desempenha um papel importantíssimo nas estradas do país, mas também em ações como o combate ao trabalho escravo. Sim, eles ajudam a libertar trabalhadores com auditores fiscais e procuradores do trabalho. Mas, em outra mão, também estão participando de chacinas no Rio de Janeiro ou de homicídios homicídios vergonhosos em Sergipe. Isso aqui é triste, mas isso aqui é uma consequência do momento que a gente vive. O Leonardo Sakamoto está coberto de razão. O momento que a gente vive tem tudo a ver com esse tipo de coisa, não é? E o Estado brasileiro se mostra muito... E vocês lembram? Muito incapaz, né? Vocês lembram do excludente de licitude que o Bolsonaro queria passar, que o Moro queria passar? O que é o excludente de licitude? O excludente de licitude é dar licença para esse pessoal fazer isso. É isso aí. É isso que eles queriam fazer. E, de certa forma, em muitos lugares do Brasil, mesmo que não esteja totalmente tipificado na lei, na prática, é o que se tem. Licença para esse tipo de atitude. É realmente revoltante, causa indignação, mas tem que motivar a gente para uma luta clara esse ano. Eu fiz um vídeo hoje mais cedo em que eu disse que essa não era uma eleição normal, essa não era uma eleição comum, e não é. Não é. E esse caso apenas demonstra isso de forma ainda mais clara. Essa é uma eleição que trata de muito mais do que a diferença de projetos políticos, embora eles sejam fundamentais. E nós vamos aqui continuar defendendo irrestritamente os projetos que beneficiam a classe trabalhadora e os mais pobres. Sem restrição. E quando qualquer governo, seja ele um governo liberal, seja ele um governo trabalhista, seja qual for, ele estiver falhando em garantir isso, nós vamos criticar, porque nós temos a nossa independência. Mas nós temos também a clareza que o bolsonarismo precisa ser derrotado a todo custo esse ano. Porque se não for, é mais disso que nós vamos ver diariamente. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e, como diria Antônio Gramsci, pessimismo da razão, otimismo da prática, ou praxis. Vamos à luta, gente. Um abração.